Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa e esse é o podcast Filme da Semana. No episódio de hoje eu quero falar de 2 filmes que eu provavelmente já falei por aqui em outros momentos, porque são 2 filmes que eu gosto muito, mas o tema que eu quero trazer aqui hoje são filmes de estreias que são excepcionais. Porque assim, ninguém nasce sabendo, ninguém começa já com um filme ótimo. É uma coisa que eu cito muito aqui, porque eu assisto muitos filmes de diretoras, muitos filmes no circuito independente, num circuito não tão comercial, e aí tem muitos filmes de estreia, tem muitos diretores iniciantes. Não é sempre, mas eu às vezes comento que é um filme que tem cara de filme de estreia. É um filme que tem boas ideias, mas peca um pouco no desenvolvimento, tem algumas arestas, né, que são coisas que são normais de se ter num primeiro filme, porque ninguém nasce sabendo, ninguém já nasce bom no seu hobby, na sua profissão, que seja. Então é normal o primeiro filme ter algumas coisas meio esquisitas, mas ao mesmo tempo ter já alguns traços do que a carreira daquele cineasta vai se tornar. Eu posso citar exemplo de alguns filmes de estreia que eu não gosto tanto, de diretores que eu gosto muito, como, por exemplo, o Cronos, do Guilherme Del Toro, que é um filme interessante, mas é um filme que tem um ritmo esquisito, ele tem algumas coisas narrativas esquisitas, que não é um filme tão legal e tão fluido, assim, de assistir, apesar de já ter vários elementos que se tornaram a assinatura do Del Toro ao longo de sua carreira. O jeito de retratar o monstro não como um monstro, mas como um ser incompreendido, do real vilão, na verdade, ser nas pessoas, na atmosfera meio gótica e de várias outras coisas. Eu não recomendo Cronos assim tão de peito aberto. Eu acho que é um filme mais de quem gosta da carreira do cineasta e quer ver esses outros momentos, ou pra quem gosta de uns terror mais diferentes e tal. Mas não é um filme que eu recomendo pra todo mundo, ao contrário de outros filmes da filmografia do Del Toro, como Hellboy 2, como O Labirinto do Fauno, apesar de alguns deles ter uns elementos assim de terror, que algumas pessoas podem não gostar, um pouquinho de gore, bem pouquinho, mas tem outros, por exemplo, Círculos de Fogo, que é uma recomendação pra mim que qualquer pessoa pode gostar. Por mais que você fica, ai, nossa, mas é um filme de robôs gigantes contra monstros gigantes. Ai, nossa, mas tem um negócio do exército norte-americano ali. Mas é um filme bom, independente dessas coisas. E eu acho que os monstros gigantes versus robôs gigantes adicionam. Não gosto tanto da parte do exército e tal, mas, né, tudo ali tá pra acrescentar. Acho um filme muito, muito bom. Que as pessoas, às vezes, quando vão falar dos filmes dele, falam de outros filmes que são melhores, Labirinto do Fauno, Espinha do Diabo, são filmes bem melhores, mas gosto bastante do Círculo de Fogo, gosto muito de Hellboy 2, eu acho que o real injustiçado da filmografia é o Hellboy 2, porque é um filme fantástico. Não, a Colina Escarlate eu acho que é o mais injustiçado de todos, porque é um filme muito bom, e o pessoal meio que cagou pra ele na época que saiu. Mas enfim, Del Toro tem muito filme bom, o primeiro filme não é tão bom assim. Por exemplo, a Jane Campion, adoro o piano, adoro O Brilho de uma Paixão. Gosto bastante de Ataque dos Cães. Mas o primeiro filme dela, que é Sweetie, é um filme esquisito. Um filme esquisito que eu achei meio... Ai, acabei de sair da escola de cinema e vou fazer esse filme um pouquinho pretencioso sobre algumas questões que eu tenho da minha vida, da minha geração, sei lá. Não gosto de Sweetie. Apesar do filme trazer algumas coisas que eventualmente se tornaram a assinatura da diretora. É um filme lento, é um filme contemplativo. É um filme que tem um humor esquisito que ela meio que abandonou. Porque os outros filmes dela não tem esse humor meio esquisito. Então tem isso, né? Então, né, novamente, ninguém nasce sabendo. Tem muitos filmes de estreia que de fato parecem filmes de estreia. Você vê que falta alguma coisa ali. Mas hoje eu vou falar de 2 filmes de estreia que já chegaram e já me impactaram demais. Que eu gosto muito, eu acho ótimas estreias. Um deles eu acho que muita gente concorda comigo, outro nem tanto. Vou começar falando dele. Vou começar falando de After Sun. After Sun é um filme de 2022, dirigido pela Charlotte Wells, uma diretora escocesa de 38 anos, que estudou em Londres, estudou em Nova York, trabalhou com cinema antes de ser uma diretora produtora, né? Ela trabalhava com filme mesmo, né? Filme físico, fez vários curtas. After Sun foi seu filme de estreia e até agora seu único longa-metragem, que foi um filme que estreou na Semana da Crítica, no Festival de Cannes. Recebeu muitas indicações em várias premiações, assim, foi um filme que foi muito bem recebido pela crítica, teve uma boa rodagem em circuitos de festivais, chegou a ter uma indicação ao Oscar de melhor ator pro Paul Mescal, foi uma das surpresas daquele ano essa indicação, né, porque é um filme muito pequeno, e é um filme, assim, bem vibes,
não é um filme que todo mundo vai gostar. Inclusive, eu conheço muita gente que não gosta. Conheço muita gente que não vê o apelo desse filme. E tudo bem, né? O cinema tem disso, nem todo mundo vai gostar de tudo. É muito difícil fazer uma coisa que seja tão, assim, universalmente aclamada. Mas After Sun tem uma vibe diferente. Ele tem coisas autobiográficas. Esses dois filmes têm coisas um pouco autobiográficas. Talvez seja por isso que tenha ficado tão bom, não sei, né? É uma suposição. Porque você percebe que tem muito sentimento envolvido. Foi uma coisa feita com muito amor. Aqui a gente vai acompanhar a Sophie, uma menina de 11 anos, que ela vai viajar com o pai. Eles vão ficar num hotel na Turquia. Que assim, eu acho que é importante dar o contexto, né? Eles são escoceses, se não me engano, assim como a diretora. E a Turquia é um lugar popular para férias do pessoal da Europa, que assim, né, a Europa não é muito grande. E aí o pessoal tem meio que lugares meio fixos que eles vão tirar férias. Tem a brincadeira que quando esquenta, a Europa desce toda pra praia, né? Que é muito parecido com a ideia de que no carnaval todo mundo vai aqui pra praia no litoral de São Paulo, né? Que é onde eu vivo, eu tenho essa experiência, né? Então, quem tem dinheiro vai para a Costa Azul da França, vai para Itália, que são as praias mais caras. Aí tem as praias da Espanha, tem as praias da Grécia, mas a Turquia também tem bastante praia e é um destino um pouco mais barato. Então, é o lugar onde vão algumas pessoas que não têm dinheiro para ir para França, para ir para Itália, para ir para Grécia, acabam indo para a Turquia, que também é um país do Mediterrâneo, também é um país que explora, né? Tem um clima muito parecido com esses outros países mediterrâneos, mas ele é um pouco mais barato. Então, isso também diz um pouco sobre, né, o background, sobre quem são esses personagens, porque eles estão indo pra Turquia ao invés de outros países, né? Então você vê que eles, assim, não são pobres, mas eles também não conseguem pagar uma viagem pra algum outro país. Então eles vão pra Turquia, eles ficam num hotel bacana até lá. E você percebe que ela e o pai, né, que vão os dois, não sei se eu comentei, mas vai ela com o pai dela. Você percebe que o pai dela não é tão presente, que os pais dela são separados, ela não tem tanto contato com o pai, e o pai tá passando por alguma coisa. Talvez seja a culpa de não ser tão presente na vida da filha. Ele é um pai muito jovem, ele tem 30 anos, ela tem 11, né? Então você vê que ele foi pai muito jovem. Então, talvez um arrependimento, uma melancolia muito grande na figura do pai. Ele tá muito focado ali em fazer que essas férias sejam boas memórias, assim, memórias que ela vai lembrar a vida toda e vai ficar feliz de ter, né? Enquanto isso, ela tá descobrindo o mundo, ela tá prestando mais atenção nas coisas, ela tá querendo fazer mais amigos, ela não quer só ficar brincando, ela quer conversar, ela quer entender, ela tem curiosidade, ela começa a perguntar as coisas do pai, né? Que no começo do filme ele tá com o braço quebrado, e aí ela fica conversando como que ele quebrou, como que é a vida dele. Então ela é muito curiosa, ela pergunta muito, ela é muito esperta. E ela tá começando a montar esse quebra-cabeça que é a vida, né? Então tem essas duas energias muito distintas no filme. E a gente vai acompanhando a dinâmica dos dois, assim. Ele é um filme linear, ele não tem uma timeline esquisita, então ele começa do começo e termina no fim. Só que as coisas que acontecem são bem vibes, assim, porque ele não tem uma narrativa tradicional de 3 atos, de você inserir os personagens no contexto, você adicionar um conflito que vai dar pontapé pra história, e a resolução do conflito numa catarse. Não tem isso. Não tem um conflito a ser resolvido. Tem ali as questões dos personagens que a gente vai descobrindo que não é entregue pra gente logo no primeiro ato. A gente vai montando as peças desse quebra-cabeça junto com a Sophie, de entender o que tá acontecendo e de perceber o que tá acontecendo. E aí no final do filme ele tem uma virada um pouco metalinguística, por assim dizer, que é como se esse filme todo fosse a diretora revendo as filmagens, né, porque no filme ele se passa no começo dos anos 2000, então os personagens têm várias câmeras, câmera fotográfica, câmera filmadora, e aí em vários momentos do filme tem essa brincadeira entre formatos, né, que tem o filme e o filme que eles estão fazendo. E aí numa parte do filme a gente vê a diretora revendo essas fitas e tentando entender, porque a gente percebe que essa interação dos dois
meio que foi a última vez que eles se viram, ou foi a última vez que a Sophie viu o pai dela daquele jeito. Alguma coisa aconteceu. Se ele morreu, se ele ficou muito doente, se ele desapareceu, se aconteceu alguma coisa que ele virou outra pessoa, a gente não sabe o que é. Cada pessoa vai ter uma interpretação diferente, são várias possibilidades, porque o filme te dá bastante pra trabalhar, ao mesmo tempo que ele não te dá tanta coisa assim. Tem muita coisa que você precisa olhar aquilo e interpretar e pensar e às vezes aplicar a sua própria vivência, né? Então eu acho muito engraçado, porque na época que saiu, eu percebi que muitas pessoas que não tinham relação com o pai, ou pelo pai ser ausente ou nunca ter sido presente, não gostaram tanto, porque não tem esse histórico de ter alguma memória do pai. Depois eu também vi uma roda de pessoas com pais muito presentes, também não conseguindo identificar tanto, né? Porque tem essa questão de descobrir quem é o pai dela e tal. Eu, particularmente, sou uma pessoa que eu tenho meu pai presente na minha vida. Ele sempre foi muito presente. E a gente sempre foi muito próximo. E sempre filmes que tem relação de filhas com pais sempre me pega muito. É o tipo de filme que eu penso, nossa, foi feito pra mim. E eu gosto bastante. E eu gostei muito desse filme. Por mais que tenha tido essa ruptura, e eu não acho que isso é spoiler de falar. Na verdade, eu acho que nada nesse filme é spoiler. Eu posso te contar tudo que acontece do começo ao fim. E ainda assim, assistir é uma experiência, porque às vezes a sua interpretação vai ser diferente da minha. A sua compreensão do que está sendo mostrado vai ser diferente da minha. E eu gosto bastante dessa vibe que o filme tem, de ser um conjunto de filmagens de um verão, um conjunto de filmes de família, assim, dos dois, e as sensações, e o drama de amadurecimento da Sophie, enquanto você vê que tem alguma coisa passando na cabeça do Callum. Tipo, ele não tá bem, ele não tá num lugar bom. Não é só porque ele tá com o braço quebrado, ele tá muito deprimido. E isso vai ter um impacto, e ela percebe isso, percebe que tem alguma coisa esquisita que ela não consegue compreender ali. E eu acho isso fantástico. Amei esse filme. Eu me impactei muito com ele. Muita gente fala do final, que tem uma cena com Under Pressure do Queen com Bowie, que é uma cena muito bonita. Mas pra mim, a cena que me quebrou foi a cena do karaokê que ela canta Losing My Religion. Porque pra mim, é ali que ela compreendeu. O que ela compreendeu, cada um vai entender de um jeito. Mas é ali que ela entende o que tá acontecendo e ela canta, acaba cantando uma música que tem a ver com isso. E aí você percebe que ele percebeu também. Eu acho muito bonita essa cena. E eu choro toda vez que eu vejo. Então, After Sun é muito bom, gente. Mas assim, precisa estar disposto. Precisa estar com a cabeça boa, precisa estar disposto. E a vibe é ótima, essa coisa de férias, essa coisa do ócio das férias também, que eu acho que o filme consegue capturar muito bem, porque eles estão lá, tá calor, e eles estão deitados, cada um numa cadeira, deitado. E aí eles estão falando umas coisas nada a ver, porque quando você tá assim, você começa uns papos sem pé nem cabeça, sem pressa de chegar num lugar, sem pressa de fazer um ponto, de ter uma discussão de fato. Você só tá curtindo o momento com a pessoa que você gosta ali. E eu acho isso tão gostoso, é uma coisa que a gente não vê tanto assim, nem no cinema e nem na vida. Parece que o tempo todo a gente precisa estar fazendo alguma coisa, a gente precisa estar consumindo alguma coisa, sendo útil de algum jeito, ou descansando, fazendo alguma atividade, que a gente perde um pouco o ócio, assim, essa sensação do ócio, de ficar parada e de só curtir aquele momento. Então, pra mim, esse filme é muito sobre isso, sobre curtir o momento e memórias. E que nem eu falei, ele tem uma virada metalinguística assim no final que eu gostei bastante também. Ele tem várias coisinhas e eu acho ele muito bem resolvido, principalmente por ser uma estreia. É claro que existem, né, coisas a ser melhoradas. É claro que foi um 5 estrelas dado muito na emoção. Mas eu ainda banco que é um dos meus filmes favoritos daquele ano. Eu fiz uma lista de 100 filmes favoritos do século XXI esses tempos lá no Instagram, @film.é.semana. E eu botei esse filme, então assim, né, recomendo bastante. After Sun tá disponível na MUBI e também na Netflix. O outro filme que eu queria trazer aqui hoje é Vidas Passadas, filme de 2023, dirigido pela Celine Song, que nasceu na Coreia do Sul, mas ela se mudou para o Canadá com seus pais quando ela tinha 12 anos, e eventualmente ela foi para os Estados Unidos depois da faculdade. Ela se formou no Canadá, em Ontário, e depois ela foi fazer o mestrado em Nova York.
e acabou ficando por lá. Vidas Passadas é seu filme de estreia. Ele foi produzido pela A24 e teve a sua estreia no Festival de Sundance em 2023. Se manteve relevante ao longo do ano todo, teve um bom circuito de festivais, ganhou vários prêmios e acabou tendo 2 indicações no Oscar, que foi de melhor roteiro original e de melhor filme. Não venceu nenhum dos dois. Eu achava que merecia os dois. Mas, enfim, Vidas Passadas foi um dos meus filmes favoritos daquela temporada de premiação, que foi uma temporada muito boa. Foi a temporada do Barbieheimer, mas tinha outros filmes muito bons naquele ano. Anatomia de uma Queda. Acho que eu gosto mais de Anatomia de uma Queda, hein? Mas, enfim, tinha muitos filmes muito bons naquele ano. E Vidas Passadas não é necessariamente uma autoficção, mas tem muitos elementos parecidos com a da própria autora, né? Antes de fazer esse filme, ela tem uma boa carreira no teatro e ela também participou do time de roteiristas da Roda do Tempo, a série de fantasia da Amazon Prime que foi cancelada, né? E eu nunca consegui gostar muito, apesar de ser muito público-alvo. Mas enfim, isso não é um assunto aqui hoje. Vidas Passadas foi um filme que mexeu muito, muito, muito comigo. Eu acho que é um filme muito mais fácil de assistir do que After Sun, porque ele tem uma história, tem um conflito e tem uma resolução, entre aspas. Apesar do final dele nem todo mundo gostar tanto, tem várias pessoas que queriam que algumas coisas fossem um pouco diferentes, algumas coisas fossem talvez mais intensas do que elas são, mas eu acho que é um filme muito bom pra pensar. É um filme que vai ficar com você um tempo, porque ele vai trazer algumas coisas interessantes, por assim dizer, que vão muito além do aparente triângulo amoroso que se delinea no começo. Aqui a gente vai ter a Nora, interpretada pela Greta Lee. Ela é no começo do filme, é uma criança, né? O filme tem 3 momentos muito marcados. Quando os personagens são crianças, quando os personagens são jovens adultos e quando os personagens são adultos. Tem um salto de uns 10 anos, assim. Então seria ele, sei lá, com 2, com 22 e com 32, mais ou menos, assim. Então no começo do filme ela é criança, ela mora na Coreia do Sul e ela tem um melhor amigo, que é o Hae-sung. E é aquela coisa de criança, eles são melhores amigos, eles estão sempre juntos, eles estão na escola juntos, eles voltam pra casa juntos, eles brincam juntos. Existe uma brincadeira ali de que talvez eles possam ser um casal, mas naquele momento eles são crianças. O sentimento deles é esse carinho de criança, esse amor de criança um com o outro. Só que em dado momento, né, os pais da Nora falam que eles vão se mudar pro Canadá, então eles vão, né? E aí passam-se alguns anos e a gente acompanha a Nora quando ela acabou de se mudar pra Nova York. E essa parte se passa assim bem no começo dos 2010. Então era uma época de advento de tecnologia, de advento de redes sociais. E aí começa que no Facebook, aquele negócio, eu não sei se vocês se lembram, toda coisa de ai, nossa, como será que tá fulano que eu não vejo faz muito tempo? Será que eu consigo achar ele no Facebook? E aí as pessoas se reconectavam com pessoas que não viam há muito tempo através das redes sociais, era uma coisa boa naquela época. Aí ela procura o Hae-sung no Facebook e eles se encontram e aí eles começam a conversar muito, muito, assim, eles ficaram esse tempo todo sem contato nenhum, talvez trocando algumas cartas na época da mudança, mas deu uma esfriada, era um pouco mais difícil as coisas no começo dos anos 2000. Mas aí em 2011 eles se reconectam, tem Skype, eles conversam muito, o Hae-sung acabou de terminar o serviço militar obrigatório da Coreia, ele tá estudando. Então daquele negócio que eles ficam se conversando o tempo todo e mandando mensagem o tempo todo, e aí volta todo aquele negócio que eles tinham, aquela amizade, e aí às vezes ela fica meio que na dúvida do que é, do que não é. Mas tem esse momento de reconexão deles e de sentimentos que voltam a partir do momento que eles são adultos, mas tá cada um do lado do mundo e meio que nenhum deles consegue ir até onde eles estão, né? Nenhum deles consegue fazer a viagem pra se encontrar, seja por falta de tempo, falta de dinheiro, um pouquinho de tudo. E os dois têm coisas acontecendo na vida deles que eles não querem deixar passar, porque é um momento de muita juventude, muitas oportunidades, muitas coisas que podem moldar o futuro, né? Então eles estão focando nessas coisas e eles acabam só conversando virtualmente, não se encontrando. E aí vai ter um outro momento que é o presente, que os dois já têm uns 30 e poucos anos. A Nora tá casada
com um rapaz, casada há um tempo, um casamento feliz, um casamento normal, entre muitas aspas, do que é normal, mas parece ser um relacionamento feliz e saudável. E o Ha-sung, ele resolve ir para os Estados Unidos. E ele manda uma mensagem pra Nora falando: estou indo pra Nova York, vamos nos encontrar. E aí eles se encontram. E, enfim, isso é a primeira hora do filme, que eu dei uma resumida aqui pra vocês. Mas o fato é que eles se encontram depois de todos esses anos, depois de 20 anos que eles não se viam, depois de 10 anos que eles acabaram ficando muito próximos, depois se distanciaram porque a vida tem dessas. E aí eles se encontram, o Ha-sung acabou de sair de um relacionamento, a Nora tá casada, e aí eles vão por alguns dias conversar e andar pela cidade e falar sobre os sentimentos e falar sobre a vida, enquanto que também a gente vê coisas da Nora com o marido dela, enquanto que antes a gente tinha visto as coisas do Ha-sung lá na Coreia, então tem esse negócio do reencontro, tem essa coisa dessa paixão de criança que virou alguma outra coisa, ao mesmo tempo que tem coisa sobre a vida também, sobre como a vida é complicada e como às vezes nem tudo é o que parece ou nem tudo se sustenta na base do amor. Eu gosto bastante desse filme porque se fosse um filme mais antigo, se fosse um filme feito por um homem, se fosse um filme mais idealizado, seria daqueles filmes que, tipo, o amor conquista tudo. Então, seria um romance que, apesar de todas as dificuldades, eles iam ficar juntos porque isso é o certo, isso é o belo, isso é o ideal. Só que as coisas não são bem assim, então tem outras complicações. Eu gosto muito das discussões que o filme traz sobre o que é o amor, o que faz uma base forte para um relacionamento, o que é um relacionamento, por que a gente se coloca em relacionamentos, o que faz a gente feliz. Muitas coisas sobre pertencimento também, sobre como o meio molda quem a gente é e como nossos relacionamentos também moldam quem a gente acaba se tornando. E eu acho todas essas discussões muito interessantes, além do e se? E se as coisas tivessem sido diferentes? E se eu tivesse ficado na Coreia? E se em 2011, quando a gente se reconectou, a gente tivesse se visto? E se as coisas tivessem tomado um rumo muito pequenininho, muito diferente do que elas tomaram? Será que o meu futuro hoje seria muito diferente do que ele é? Então tem várias dessas coisas. Tem uma hora de te deixar meio mal da cabeça pensando nisso na sua própria vida. Tipo, como as coisas seriam diferentes se um relacionamento do passado tivesse dado certo, se uma entrevista de emprego que eu fiz tivesse dado certo, se eu tivesse me mudado de cidade. Tipo, várias outras coisas que aconteceram na nossa vida e tomou um rumo diferente do que você achava que ia tomar, e aí você fica pensando sobre como seria se fosse ligeiramente diferente. Então é um filme que provavelmente vai te deixar pensando em várias dessas coisas, além de ter o romance, mas eu não gostaria que vocês se prendessem tanto ao filme enquanto romance, muito mais enquanto drama existencial. Eu acho que é mais o papel dele e a parte mais interessante dele, apesar do romance ser interessante, e eu gosto do jeito que as coisas são lidadas. Eu gosto muito de como o filme trata o amor, sobre como não tem esse negócio desse ideal romântico de uma alma gêmea, a gente só tem um relacionamento que vai ser importante, e não, são várias coisas, são várias coisas que acontecem com a gente, várias pessoas que a gente conhece e que impactam a gente de forma diferente, e de que existem vários tipos de amor, e querendo ou não, muitas coisas de relacionamento, além de ter o sentimento, é claro, é importante ter o sentimento, mas também tem muito de escolha. E isso é importante também, porque às vezes tem algumas histórias que botam muito o passional contra o racional, como se eles fossem opostos ou como se fossem forças, não pode coexistir, sendo que na maior parte do nosso dia a dia eles precisam coexistir. Muitas das nossas ações são guiadas por sentimentos, mas a gente também precisa pensar um pouco sobre o quanto aquilo faz sentido ou o quanto aquilo vai nos machucar ou não, e também o que é confortável pra gente. Então, várias coisas pra se pensar. Eu gosto muito desse filme. Eu acho muito interessante que a Celine Song é casada com o Justin Kurovitskis, que é um roteirista. Entre os filmes que ele escreveu, o mais famoso talvez seja Rivais, do Luca Guadagnino, que também é um filme excelente, que é um filme sobre um triângulo amoroso, de certa maneira, mas diferente do Vidas Passadas, que é
a mulher com o amor do passado e o amor do presente, aqui em Rivais é um pouco diferente a linha do tempo e todas as arestas do triângulo se encostam de alguma maneira. E o novo filme da Celine Song, que está nos cinemas atualmente, que eu não consegui ver ainda, mas eu quero muito em breve ver, que é Amores Materialistas, que também fala, adivinhem do quê? De um triângulo amoroso também, de uma mulher com um amor do passado e um novo amor. É um padrão, né? Mas, enfim, espero que sejam felizes os dois e continuem produzindo bons filmes. Eu não vi Amores Materialistas ainda, mas eu gosto muito de Vidas Passadas, eu gosto muito de Rivais. Vidas Passadas está disponível no Telecine. Bom, gente, esse foi o episódio de hoje. Algumas diquinhas aqui, não são necessariamente de filmes super desconhecidos ou de filmes que eu nunca falei antes. São 2 filmes que eu costumo falar bastante e trazer bastante em listas, porque eu gosto muito deles. Queria falar um pouquinho mais deles aqui hoje. Espero que tenha despertado a vontade de assistir, se você não viu ainda. E depois me conta o que vocês acharam, vocês viram esses filmes ou algum outro porque eu indiquei. Me manda uma mensagem ou comenta em algum post lá no Instagram, @filme.a.semana. Eu também tô no TikTok, que é Filme da Semana Tudo Junto, e no Blue Sky, que é @lalariland. Ou se você quiser falar comigo e não tem rede social, pode me mandar um e-mail para podcastfilmedasemana@gmail.com. Esse e-mail também é uma chave Pix. Caso você queira fazer alguma contribuição com o meu trabalho, ficarei feliz. E por hoje é só. Semana que vem provavelmente vai ter o Assistidos de julho. Se preparem porque vai ter muito filme bom. Eu vi muitos filmes muito bons em julho. Então eu acho que vai ser um episódio bem legal de ver. Mas por enquanto é só. Fiquem bem. Até semana que vem. Tchau, tchau.